Certo, então agora a gente vai ver o outro caso de aplicação da, do completar quadrados, tá? O caso em que a gente tem um número negativo aqui na frente do número que multiplica x, tá? Ok? A fórmula é a seguinte. Antes a gente tinha o quadrado de uma soma, agora a gente tem o quadrado de uma diferença, tá? É x menos b. E a fórmula é bem parecida. Só vai mudar que tem um menos ali, tá? É só isso que vai mudar. Tem como você chegar na mesma conclusão se você usar se você usar aquele quadrado, se você usar o chuveirinho, né? Você falar que isso aqui é x menos b, opa, x menos b vezes x menos b. Se você fizer o chuveirinho aqui, você vai chegar, você vai ver que o menos acaba aparecendo só em um dos termos. Tá? Ok? Então o quadrado da soma é os dois, fica mais em tudo. O quadrado da diferença tem um menos que aparece ali na frente, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Ele vai ser quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro e o segundo. Ó, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro e o segundo, né? A ordem não altera o produto, então pode colocar segundo primeiro. Mais quadrado do segundo, tá? Ok? Então vamos aplicar isso daqui aqui. Vamos lá. A gente começa comparando os termos, basicamente, tá? Isso aí tudo é para poder isolar o x, para poder resolver essa equação. Considere aqui que você tem isso aqui. Você tem que isolar x aqui. Como é que você faria? Não é só passa para lá, passa para cá, divide aqui, divide ali. Você ia ver que não é tão fácil assim. Que é um negócio que você pode tentar aplicar a regra que você quiser, mas não vai dar certo se você não souber o que aplicar, tá? Então, primeiro a gente começa comparando os termos, primeira coisa, beleza? Comparando ali, comparando esses termos aqui que tem x, tá? Eles que importam na comparação. Lembre-se, não se esqueça dessa parte, que é eles que importam, tá? Eles que importam. O 18 não importa. Então eu começo comparando esses termos aqui. O próximo caso que a gente vai ver vai ser um caso não vai ser só x quadrado, vai ter outra coisa também. Aí você vai ver que não é que às vezes tem uma dificuldadezinha. Enfim, é menos. E o que que isso tem que te afirmar quando for? O que que isso tem que te afirmar? Que dentro do quadrado, da operação ali dentro do quadrado vai ser menos, tá? Só isso. Aqui eu tenho então 8x e 2bx. Então 8x, basicamente outra forma de falar, 8x tem que ser igual a 2bx, tá? Esse é o que tem b. Então esse é o que tem que ser é isso que tem que ser, tá? Você poderia também falar que isso aqui é menos 8 é igual a menos 2bx por causa do sinal negativo. Se você não tivesse falando você falando que era uma soma, você estaria falando que era uma soma, entendeu? Que poderia sim, mas daí aqui também seria uma soma, tá? Então aqui não seria menos 2bx não, tá? Não seria, seria só menos 8. Aí você ia chegar que b seria um número negativo, aí era só se aplicar ali, tá? Mas eu quero usar esse daqui porque essa é uma fórmula bem recorrente e é a que a gente usa mais, tá? É com a diferença, não é com a soma não. Enfim, como é que faz aqui? Ué, bom, tem x dos dois lados, né? Eu não quero achar o valor de x aqui, eu quero achar o valor de b. Corta x. Então b seria igual
b igual a 8. Ah não, faltou, esse menos aqui não tá. Tava só no exemplo. A 8 dividido por 2, né? No sentido assim, no sentido vou dividir 2, esqueci de fazer essa parte. Vou dividir 2 dos dois lados da equação. Divido x dos dois lados da equação. Corta x com x dos dois lados. Na verdade é complicado, essa parte aqui é complicada, né? É complicada. Dá pra fazer porque você tem x aparecendo dos dois lados. Então a comparação que você está fazendo, na verdade, é em relação ao termo constante aqui. Então por isso dá para fazer. Mas você não poderia fazer isso se x, por exemplo, se tivesse x de um lado da equação, sei lá, bx igual a 9. Aí você fala, vou dividir dos dois lados por x. Aí ia ficar que b é igual a 9 sobre x. Aí isso você não pode fazer. Aí corta aqui. Daí fica b igual a 9 sobre x. Isso você não pode fazer sem provar antes que x é diferente de zero, tá? Beleza? X não pode ser zero para você poder fazer isso. Aqui a análise é diferente. A análise é bem diferente a análise, tá? Só queria citar isso. X não poderia ser zero, beleza? Eu vou até fazer diferente aqui. Eu não vou cortar x. Opa. Eu não vou cortar x. Eu vou só analisar os termos constantes aqui mesmo. Os coeficientes aqui, tá? Eu vou só analisar os coeficientes mesmo. Eu não vou cortar x nenhum. Então, não. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, 2b tem que ser igual a... Ai, ai. Deixa eu escrever direito, vai. Dois b tem que ser igual a 8. Certo? Agora sim, eu vou dividir dos dois lados. Dos dois lados, tá? E fica que... Fica que b é igual a 4. Ok? Beleza? Então eu cheguei que b é igual a 4. Então eu já sei como é que vai ficar. Aqui eu já sei como é que vai ficar o trinômio. Como é que vai ficar dentro do quadrado. X menos 4. Pronto. Eu já sei que vai ser esse o trinômio não. Já sei que vai ser esse aqui o quadrado que eu quero ter. Ok? Eu já sei que é isso. É isso que eu vou buscar agora. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de novo, somar b quadrado dos dois lados da igualdade, tá? Preciso somar b quadrado dos dois lados dessa igualdade. Então já sei o que eu quero ter. Agora a única coisa que eu preciso é terminar, completar e ter um quadrado perfeito aqui para poder fechar, certo? Então, quanto que eu teria que somar dos dois lados da igualdade? É b quadrado, né? b é 4, então b quadrado seria igual a 4 quadrado, né? 16. 16, eu teria que somar 16 dos dois lados da minha igualdade. Certo? Então eu tenho que somar 16. Então aqui eu vou fazer mais 16. E aqui eu vou fazer mais... Na verdade, aqui eu coloquei no lugar errado. É aqui assim, ó. Mais 16. Né? E ali eu vou fazer também mais 16. Mais 16. Enfim, aqui vai ficar então... Vamos lá. Aqui vai ficar então... Aqui vai ficar mais 16, né? E ali do outro lado, 0 mais 16, 16.
Certo. Ok. Aqui eu fechei. Aí você pode pensar assim, ué, mas 16, 18, mas que esquisito deixar esses dois aqui e não somar, né? Não, você não vai somar. Você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Você vai fechar o trinômio quadrado perfeito. Fechou o trinômio quadrado perfeito. Pronto, acabou. Agora você transforma isso nisso aqui e é isso. E não fica questionando muito não, que senão você se perde ali no negócio. Certo. Aqui vai ter o parênteses e aqui também vai ter parênteses. Certo. Aqui vai ser 4. Fechei o trinômio quadrado. O trinômio quadrado perfeito. Fechei, completei um quadrado, né? É isso que eu quero que você veja. Completei um quadrado ali, ficou isso daqui. Ah, aqui desse lado tem o 16. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Agora eu isolo x, né? Agora eu isolo x. Então, primeira coisa é resolver esse 18 aqui. Então, eu vou subtrair 18 dos dois lados da igualdade. Menos 18 e menos 18. Ok? Vai ficar... aqui vai ficar, então... Eu vou escrever x... Não. Tô fazendo assim, vou terminar fazendo assim também. Aqui, então... Opa! Aqui... Ai, gente... Aqui, então, fica 0. Aqui, zero, né? Zero total. E ali fica 16 menos 18, menos 2. Tá, ok. Agora, temos um problema. Aqui, eu tenho que alguma coisa ao quadrado está dando menos 2. E qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que... pensa comigo, se x quadrado é igual a menos 2, menos 2 não. Se x quadrado é igual a 4, por exemplo, eu falo então, né, eu obtenho aquela solução lá que eu tinha tido no último vídeo, que x era igual a mais ou menos 2, certo? Né, eu tinha comentado sobre isso daqui. Ok, por quê? Porque x pode ser 2 e x pode ser menos 2. Ambos satisfazem a equação x quadrado igual a mais 4. Menos com menos, eu vou ter x, se for menos 2 no x, fica menos 2 ao quadrado, igual a 4, positivo, não menos 4. Uai, por quê, né? Pessoal, por quê? Ué, porque a definição de quadrado é fazer isso vezes ele mesmo. Então, menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, menos com menos não dá menos. Como é que vai fazer para dar menos? Mais com menos, você pode falar assim, tenta mais com menos, né? Não, mas daí eu tô falando 2 e menos 2, eu não tô falando, não é mais ele vezes ele mesmo. Então como é que eu faço? Então, gente, não fica tentando resolver isso daí usando o que você já conhece. Se você ainda não conhece números complexos, você não tenta ficar resolvendo isso aí não. Não tenta ficar resolvendo. Você vai ver que não é tão simples assim, tá? Não é por aí. A resposta correta envolve números imaginários e eu vou mostrar a solução aqui, tá? Já que isso aqui é para cursinho já vê números imaginários. Eu vou mostrar a solução aqui, beleza? Então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ter aqui. Eu iria passar para o outro lado a raiz, certo? Lembra que eu falei que a raiz do produto é o produto das raízes? Então, você concorda comigo que eu poderia fatorar esse menos 2 aqui? Ó, e viu, não tem nada a ver, o negócio do quadrado da diferença, já vou deixar isso bem claro. Isso aqui
o que eu fiz aqui não tem nada a ver com o que eu vou fazer aqui agora, tá? Não é porque foi o quadrado da diferença que apareceu esse menos 2 aqui não, que vai dar esse problema agora aqui não. É porque eu queria ter um vídeo aqui comentando sobre quando é que aparecem números complexos, tá? Não tem nada a ver. Se ficasse mais 2 aqui, por exemplo, aqui poderia muito bem ter ficado mais 2. Aqui poderia muito bem ter ficado 2 assim. Poderia ter ficado. Mas não ficou. Não ficou. Tá? Então, poderia ter ficado, mas não ficou. Então, o que você tem que entender? Isso não, o que eu vou fazer agora não tem nada a ver com completar esse quadrado aqui, tá? Não tem nada a ver. Não vai achando que não tem nada a ver mesmo. Enfim, a partir daqui não vai dar pra fazer mais desse jeito mesmo. Enfim, entenda uma coisa. Eu falei que a raiz quadrada de menos 2 era isso. Ah, não, eu ia fazer sim. A raiz quadrada não. A raiz de um produto é o produto das raízes. Eu vou fatorar. Ai, gente. Eu vou fatorar menos 2 em igual a 2 vezes menos 1. Certo? Eu vou fazer isso agora. Tá? E eu vou separar a raiz quadrada de menos 2. A raiz quadrada de menos 2 eu vou separar. Né? Vai ser a raiz quadrada de... Opa. Vou fazer mesmo. A raiz quadrada de menos 2 vai ser, então, eu vou separar. Eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes raiz de menos 1. Vezes raiz não, vezes menos 1, né? Aí eu vou separar. Então eu vou aplicar aquela propriedade de que a raiz de um produto é o produto das raízes, tá? Deixa eu só explicitar que eu tô com medo de que a pessoa pense que o negócio de completar o quadrado com o quadrado da diferença, que isso aqui tem a ver com o problema que está dando agora, tá? Não. Até aqui, ó, vou fazer assim, ó. Até aqui, era um problema de completar quadrados. Que, como eu acabei de dizer, não tem nada a ver com isolar x. Não tem nada a ver. O isolar quadrados é um processo algébrico que a gente faz. Não é sempre, não é quando a gente vai querer isolar sempre, não. A gente vai ver que vai ter outros casos que a gente vai usar completar quadrados. Que não é só para quando a gente quer isolar. Quando a gente tem uma cônica, por exemplo, e a gente quer achar o centro dela, ó, por exemplo, a gente tem uma cônica assim, ó, uma elipse assim, ó, uma elipse deslocada. A elipse não está ai, meu Deus. A elipse não está centrada na origem, ela está deslocada aqui. O centro dela vai ser um ponto aqui que eu vou precisar determinar. Eu vou precisar determinar aqui, por exemplo, é P, aqui é H, por exemplo. Não. Aqui já sei, aqui vai ser K, aqui vai ser H. Aqui é a elipse. A equação da elipse, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Que é revisão. Tá? Lembrando, isso aqui é aula para o cursinho. É uma coisa mais analítica para o cursinho. Tá? Enfim, essa aqui não é mais a equação dessa elipse. A equação dessa elipse ela tem alguns termos a mais. A equação dessa elipse tem umas coisas a mais. Ela não é mais só essa daqui. Essa daqui é a equação da elipse centrada na origem. É quando a elipse está centrada na origem. Tá? É quando eu tenho a elipse centrada na origem. Aí dá certo. Essa daqui que é deslocada fica assim. X
menos k ao quadrado. Dividido por... Não, h, que é aqui. Aqui é h. Lembrando, esse ponto aqui seria o ponto hk. Dividido por a quadrado. Em princípio, é a mesma coisa daqui de cima, só que em vez de ser só x quadrado, é x menos h quadrado, tá? Aqui, mais... Aí, y menos k ao quadrado sobre b quadrado igual a 1, certo? É isso aí. Essa é a equação geral da elipse deslocada. É a equação da elipse deslocada. Não é a equação geral da elipse ainda, não. Tem pessoal que chama isso aqui de equação geral da elipse, mas não é a equação geral da elipse, não. A equação geral da elipse tem um termo xy também. Enfim. Tá vendo isso aqui? X menos h? Tudo ao quadrado? Isso aqui não é o quadrado de uma diferença? Isso aqui não é o quadrado da diferença? Não é? A gente aplica quadrado da diferença não para isolar x. A gente aplica quadrado da diferença para achar esse formato aqui, para achar qual que é o centro da elipse. Não quer isolar x nenhum. Tá? Então eu tô afirmando aqui para vocês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Não ache que tenha. Até aqui eu estava completando o quadrado. Aqui agora o problema, até aqui eu estava completando o quadrado. Aí a partir daqui o problema agora vai ser isolar x, achar o valor de x, tá? Ponha isso na sua cabeça. Não pense que é a mesma coisa, que faz parte, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é outra história que eu estou fazendo. É porque eu queria ter um vídeo comentando sobre da onde aparece, onde que surge números complexos. Por que a gente usa números complexos? Ah, fiz ao contrário, né? Tipo, na onde surgiu, que porcaria é essa? A pessoa fala, não, mas o que é isso? Números complexos? O que é isso? Então, é isso, tá? É isso que eu tô falando. Enfim, a gente vai aplicar, a gente vai pegar, ó, fiz essa quebra aqui, tá? Aí quando a gente for aplicar a raiz, a gente aplica a raiz desse jeito, tá? A gente aplica a raiz desse jeito. A raiz vai ficar raiz de menos 2, tá? Fica igual a raiz de 2 vezes menos 1, que fica raiz de 2, aí a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. A raiz de um produto é igual, a raiz de um produto, é igual ao produto das raízes, tá? Beleza? É isso que eu vou fazer aqui. E eu vou começar a escrever a partir de agora. Então eu vou passar para o outro lado, beleza? Vou passar para o outro lado. X menos 4 igual... Passa tirando a raiz, tira mais ou menos a raiz. Aí fica raiz de 2, nossa senhora, raiz de 2 vezes menos 1. Aí é isso que eu vou fazer, tá? É isso aqui que eu vou fazer. Vou deixar desse jeito. Aí fica então x menos 4 igual a mais ou menos raiz de 2 vezes raiz de menos 1. E assim, pensa comigo. Quando eu falei da raiz quadrada de um número negativo, pensa comigo, raiz quadrada de um número negativo. Qual que seria a raiz quadrada de menos 2? Eu perguntei, qual que seria a raiz quadrada aqui desse menos 2? Quando eu perguntei isso, se você parar para pensar bem, o grande problema aqui é o negativo, não é o 2. É esse negativo, é esse sinal de menos ali, não é? Então a gente consegue separar o sinal de menos
do 2, usando o fator menos 1. Eu fiz isso porque sempre eu posso fazer isso daqui. Eu sempre posso fazer isso. Aplicar a separação disso daqui, do sinal. Tirar o sinal assim, como um fator para fora, sabe? Esse menos 1. Fazer menos 2 é igual a 2 vezes menos 1. Ou menos 1 vezes 2. Tá? Enfim, o grande problema dessa questão toda é esse treco aqui. Isso aqui surgia nos problemas, não existia interpretação geométrica, afinal os problemas antigamente eram quase todos geométricos. Na época da equação quadrática, né, do estudo dessa equação aqui, e surgia às vezes. Surgia esse trem aqui, eles falaram, o que é isso? O que eu faço com isso? Né? Não tem, números negativos, teve gente que falou que números negativos quebram a matemática, eles não fazem sentido, eles não têm sentido, menor sentido na vida real. Tá? Então o que eu quero que você pense? Eu quero que você pegue isso daqui e fala assim, eu vou chamar isso daqui de número, eles fizeram isso aqui, ó, eles fizeram isso aqui, número imaginário, tá? Como assim imaginário? Sem dúvidas, a matemática revolucionou depois que eles começaram a considerar resultados assim. Sem dúvidas, foi uma revolução. A coisa virou. Eles passaram a vida inteira negando, falando, não, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não dá certo, então logo tá tudo errado, logo isso aqui não faz o menor sentido, joga isso aqui fora. Eles passaram a vida inteira fazendo isso. E era um entrave, ficava travando as coisas. Quando eles passaram a adotar o número raiz de menos 1 como, sei lá, chama de alguma coisa aí, chama de alguma coisa, número imaginário, chama de i. Chama isso de i. Aí você reescreve tudo e no lugar daquela raiz você taca i. I é um número tal que i ao quadrado é igual a menos 1. A matemática revolucionou quando eles começaram a considerar. Tá? I ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, i é igual a raiz quadrada de menos 1. Né? Quando você passa o quadrado para o outro lado. Ou melhor, tira a raiz quadrada dos dois lados da equação. Enfim. Entendeu? Ok? Beleza? E agora, o que eu faço? Agora eu somo 4 dos dois lados da igualdade. Aqui, vai dar para somar? Não. Tá? E só põe isso na cabeça. Não vai dar para somar. X é igual eu tinha dado para somar no último vídeo. Eu tinha chegado num negócio lá, aqui ó. Tinha chegado nesse negócio aqui, né? Peguei aqui deu um número com vírgula aqui, aí eu somei com um 3, não é? Então, aqui não vai dar para somar, tá? Não vai dar para somar. Aqui não vai dar. Vai ser então, mais 4 menos 4 dá 0, né? Desse lado aqui fica 0. Então, desse lado aqui que fica o 4. 4 mais ou menos raiz de 2i. E isso não é mais um número real. Você não faz as contas como a gente faz com números reais, tá? Isso não é mais um número real. Isso é um número complexo. É um número complexo geral, tá? A gente fala que um número complexo geral está na forma z igual, a gente chama de z, não chama mais de x, é bem comum isso. Está na forma a mais bi. Essa é a forma geral de um número complexo. Você não soma a com b, você deixa eles aí,
tá bom? Tá? Queria que ficasse denotado aqui, ficasse mostrado aqui como é que faz quando tem o número imaginário, beleza? Lembrando que isso aqui é outra análise, tá? Isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente estava vendo agora há pouco. Tá? Isso aqui é resolvendo para x. Obtendo a solução. Isso aqui a gente não está mais falando sobre completar quadrados. Que fique claro isso. Não tem nada a ver. Mas nada a ver mesmo. Tá, vou até fazer de roxo. Pra ficar com uma vibe mais... mais assim... mais de coisa... sei lá. Não sei. É isso. Ok? Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo ali.